E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, mas eu vou falar assim rápido para o vídeo não ficar grande e não ficar cortado, tá ok? Seu objetivo direto. E eu vou falar um pouco sobre o pré porque nesse grupo que eu criei, ele não tem somente pessoas da segunda série, tem a terceira série e com certeza vai ver esse conteúdo. Então, gente, o pré-modernismo é um período de transição entre aquele período do século XIX que tinha uma intensa criação, né, do romantismo, do realismo, do naturalismo, e nós estamos entrando no século XX, certo? E nós tivemos um período de transição também lá na primeira série, que foi o que? O humanismo, que a gente saiu um pouco do medieval e entrou um pouco na era clássica da literatura. Então, voltando aqui para o pré-modernismo, estamos entrando no século XX. No século XX, está acontecendo muita coisa aqui no Brasil, certo? Está acontecendo a Guerra de Canudos, a Guerra dos Contestados, está acontecendo também um iniciozinho da urbanização, né, também, e tudo mais. Estamos em 1902, né, o pré-modernismo, ele tem início em 1902, com a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, né? Euclides da Cunha, ele é um repórter, né? Ele é enviado a Canudos para retratar um pouco dessa guerra que foi, né? Mas só que muitos jornalistas faziam isso também, mas ele não falava assim muito, falava muito por debaixo dos panos. Então, na minha opinião, acho que quando Euclides da Cunha foi para lá, ele retratou aquilo no livro, toda a visão dele, né? Essa obra ela é dividida em três partes. A primeira parte ela vai falar da terra, né? Do lugar, de Canudos, que fica no interior da Bahia, né? Depois ele vai falar do homem, vai descrever o sertanejo é um homem forte, né? Toda hora ele vai falar isso. Depois ele vai falar da guerra propriamente dita, né? Porque nós estamos no período da República Velha, né? De Campos Sales, e aquele povo que estava passando por miséria em Canudos, né? Passando fome. Então surge um líder, né, Antônio Conselheiro, que vai lutar pelo povo. É como se fosse um novo Jesus da vida, né, um Deus que vai livrar o povo da miséria. Então eles viviam ali naquela fazenda, né, trabalhando para si mesmo, mas toda aquela coisa, né. E Euclides da Cunha vai falar basicamente isso, ok? Graça Aranha, ele também vai retratar um pouco sobre, na sua obra Canaã, a questão da migração dos alemães, né? Mas não vou aprofundar muito em Graça Aranha, até porque ele não fez muita coisa lá no pré-modernismo, né? Ele vai participar lá na frente, no modernismo, na Semana de Arte Moderna e tudo mais. Ele vai proferir a abertura e tudo mais, mas a gente só vê isso nas próximas aulas, quando a gente falar um pouco sobre modernismo, certo? E Lima Barreto, né? Lima Barreto, ele era um carioca, né? Falava da realidade do Rio de Janeiro. Escreveu a obra Triste Fim de Caraca, tá brabo. Escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ele era negro, assim como Machado de Assis também era negro, sofreu preconceito e alcançou a notoriedade. Lima Barreto não aconteceu isso, né? Ele não alcançou de fato em vida a notoriedade, só depois, porque ele era alcoólatra também, acabou fazendo besteira, também ele foi preso, né? E inclusive escreveu uma obra que ficou inacabada. Já Monteiro Lobato, eu fico olhando para a porta porque a porta fica fazendo vento, aí eu penso que é alguém que está abrindo. Mas enfim. Monteiro Lobato, né? Conhecidíssimo por ter escrito histórias infantis, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tem também... Mas ele não criou só isso, né? Ele criou uma personagem no livro Urupê. É esse o nome, Urupê. Ele criou a personagem chamada Jeca Tatu, que representa mesmo a figura do caipira, né? Agora no século XX, né? Mas esse caipira ele era muito esperto, Jeca Tatu, né? Irônico, mas ao mesmo tempo ele era desleixado, ele era pobre, ele morava numa casa que caiu aos pedaços, a casa dele tinha um telhado de palha, a palha estava caindo goteira, ele não fazia nada, as paredes estavam caindo, ele dormia numa rede, a casa estava caindo aos pedaços e ele não saía da casa, ficava lá, né? Me desculpem o termo, né? Mas ele era muito parecido com meu avô. Meu avô também, ele mora lá no interior do Ceará. A casa dele tá
caindo, a parte da cozinha já caiu. E ele não sai de lá, né? A gente já aconselhou meu avô, vô, sai, vai lá pro Rio de Janeiro, você vai viajar de graça. Mas enfim, isso é história minha particular, então não cabe aqui. Eu só lembrei porque eu fiz uma ponte aí com a literatura. Mas Monteiro Lobato também tem muitos casos de preconceito, né? Tem a questão da tia Anastácia, vale a pena você pesquisar no Google. E também ele escreveu um artigo chamado Paranoia e Mistificação, onde ele escreve para Anita Malfatti, porque a Anita Malfatti ela viajou pela Europa, né? Na Europa tá aquelas vanguardas europeias, né? O dadaísmo, o cubismo, o expressionismo, e ela pegou algumas influências, né, para suas obras, que ela era uma pintora, né? Fez uma exposição aqui no Brasil, aí a coitada sofreu, né? Com Monteiro Lobato, super nacionalista, né, com a mente assim fechada, né? Então a Anita Malfatti sofreu mesmo com Monteiro Lobato quando ele escreveu esse artigo num jornal, né? Por quê? Porque nesse artigo ele falava que as obras da Anitta pareciam coisa de louco, de retardado, coisa de manicômio. Falava também que era melhor a gente ver um furúnculo a ver as obras dela. Coisas horríveis, né? Mas dizem, né? Boatos dizem que ela mais tarde eles fizeram as pazes novamente, não é mesmo? Eu não acredito muito, mas se for verdade, parabéns para Monteiro Lobato, porque eu, particularmente, não aceitaria desculpas dele depois de escrever um artigo num jornal, onde todos vão ler. Sinceramente, é isso. Mas os autores, assim, eles eram muito engajados com a realidade, porque a literatura ela era vista somente como entretenimento, assim. Só para ler, se divertir e acabou. Já esses autores não. Vamos escrever livros que mostrem a realidade, né, do nosso Brasil. O que está acontecendo no Brasil? Já essas escolas já passaram, estão passando realidade de outra época. Nós estamos no século XX e ainda estamos lendo coisas sobre parnasianismo, sobre simbolismo, sobre naturalismo, romantismo. Não, chega, vamos fazer uma coisa que mostre mesmo a realidade. Mas o pré-modernismo é basicamente isso, é a realidade. Temos algumas características, né? Denúncia da realidade também, mostrar os problemas sociais que está acontecendo. Mas é isso, tá ok? Espero que vocês tenham gostado.